com o passar do tempo, algo muda profundamente dentro do homem. Quando ele chega aos 50, 60 anos ou mais, as prioridades deixam de ser as mesmas. O que antes parecia essencial, ter uma namorada, estar acompanhado, viver um relacionamento, já não desperta o mesmo sentido. O que começa a valer de verdade é algo que a maioria das pessoas não compreende: a paz de espírito. E é justamente nesse ponto que o estoicismo oferece uma lente poderosa para enxergar a vida com clareza. O homem maduro que dorme sozinho, que caminha em silêncio e que não se apressa em buscar companhia, não é fraco, nem solitário, ele é consciente. Ele entendeu que a verdadeira liberdade não está em ser desejado, mas em não depender do desejo de ninguém. O que muitos chamam de solidão, ele chama de serenidade. Este vídeo é um convite para refletir sobre essa nova fase da vida sob a ótica estoica, porque viver só pode ser, na verdade, o maior ato de força e sabedoria que um homem pode alcançar. Até o final, você vai compreender por que a solidão, quando vivida com propósito, se transforma em liberdade, e por que, depois dos 50, ela é muitas vezes melhor do que qualquer relacionamento. Capítulo 1 – A liberdade se torna o maior prazer. Depois dos 50, algo curioso acontece. O homem começa a perceber o quanto a liberdade tem um sabor diferente. Não é mais a liberdade juvenil, que busca aventuras, excessos e distrações. É uma liberdade madura, silenciosa, calma e profundamente valiosa. Ela surge quando ele percebe que não precisa mais provar nada a ninguém. Durante boa parte da vida, muitos homens vivem para atender expectativas, da parceira, da família, dos filhos, do trabalho, da sociedade. São anos e anos de concessões, explicações e tentativas de agradar. Mas chega um momento em que ele olha para si mesmo e entende: agora é a minha vez. Essa consciência é libertadora. Estar solteiro, então, não é uma ausência de amor, é a presença da própria vontade. É ter o direito de acordar e escolher o que fazer do dia, sem justificativas. É poder descansar em silêncio, viajar quando quiser, comer o que desejar, sem sentir culpa. É um retorno à essência, mas com sabedoria acumulada. O homem estoico reconhece esse valor. Ele sabe que a liberdade não está em fugir das responsabilidades, mas em não se tornar escravo de dependências emocionais. Ele entende que o amor verdadeiro só é possível quando nasce de um homem que é completo em si mesmo. Capítulo 2 – Paz mental vale mais que companhia. Com o passar dos anos, o homem começa a entender algo que antes parecia invisível: a paz mental é o bem mais raro e precioso que existe. Quando jovem, ele busca intensidade, paixão, emoções fortes, desafios, dramas. Mas, com o tempo, descobre que o que realmente tem valor é a serenidade. Estar em paz é acordar sem ansiedade, dormir sem culpa e viver sem precisar andar em círculos tentando agradar ou justificar-se. É um estado que não se compra, não se conquista com status ou dinheiro, e, muitas vezes, é justamente a presença de um relacionamento conflituoso que destrói essa paz. Um homem maduro que encontrou equilíbrio dentro de si sabe que se envolver com alguém que traz instabilidade emocional pode custar caro. As discussões, os jogos de ego, a necessidade de provar amor constantemente, tudo isso consome energia vital. E o que o estoicismo ensina é simples: aquilo que perturba sua alma deve ser evitado. Não se trata de desprezar o amor, mas de compreender que a companhia errada pode custar mais do que a solidão. O homem sábio prefere o silêncio tranquilo de um lar vazio à presença caótica de uma relação sem harmonia. Ele entende que a paz é o verdadeiro luxo da maturidade. Capítulo 3 – O tempo se torna um recurso sagrado. Quando o homem chega aos 50 ou 60 anos, algo muda de forma profunda: ele passa a compreender o valor real do tempo. Na juventude, os dias parecem infinitos, e os planos se estendem para um futuro distante. Mas, com a maturidade, ele percebe que o tempo é o bem mais escasso e, portanto, o mais sagrado que existe. Cada hora mal investida passa a ser sentida como uma perda irrecuperável. E é justamente por isso que muitos homens dessa idade começam a questionar se vale a pena gastar energia emocional tentando sustentar um relacionamento que já não acrescenta nada de verdadeiro. O homem sábio aprende que o tempo deve ser entregue apenas ao que traz significado, e não àquilo que apenas preenche o vazio. Viajar sozinho, estudar, cuidar da saúde, fortalecer amizades sinceras, iniciar novos projetos, tudo isso se torna prioridade. Ele entende que cada manhã é uma dádiva, e que desperdiçar esse presente com dramas, cobranças ou expectativas irreais é o mesmo que trocar ouro por areia. O estoicismo ensina: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. O homem maduro, então, decide proteger seu tempo como um tesouro, e, ao fazê-lo, descobre que viver só pode ser a forma mais pura de liberdade. Capítulo 4 –
a pressão social é uma ilusão. Desde cedo, os homens são condicionados a acreditar que precisam de uma parceira para serem completos. A cultura, os filmes, a família e até os amigos reforçam a ideia de que estar solteiro é sinônimo de fracasso, como se o valor de um homem fosse medido pela companhia que ele tem ao lado. No entanto, ao chegar aos 50 ou 60 anos, o homem lúcido começa a perceber o quanto essa narrativa é ilusória. A sociedade cria máscaras de felicidade. Casais postam sorrisos em redes sociais, mas muitos vivem em silêncios pesados e convivem por conveniência, medo da solidão ou dependência financeira. O homem maduro, guiado pela razão e pelo estoicismo, enxerga por trás dessas aparências. Ele entende que ser livre da necessidade de aprovação é uma conquista rara e profundamente libertadora. A pressão social não passa de ruído externo. O homem sábio aprendeu que o verdadeiro valor não vem de atender expectativas alheias, mas de viver em coerência com seus próprios princípios. Ele não precisa provar nada a ninguém. Ser solteiro, nesse contexto, é um ato de coragem. É escolher a autenticidade em vez da conformidade, a paz em vez da performance. É compreender que a plenitude não está em seguir o padrão, mas em caminhar de acordo com a própria verdade. Capítulo 5. O corpo muda, mas a mente evolui. Com o passar dos anos, o corpo naturalmente se transforma, os cabelos embranquecem, a pele perde firmeza, a energia física já não é a mesma. Muitos homens sentem o peso dessas mudanças, e influenciados pela cultura da juventude eterna, passam a temer o envelhecimento. No entanto, o homem que amadurece com sabedoria entende que o valor verdadeiro não está na aparência, mas na profundidade da mente. O estoicismo ensina que o corpo é apenas um veículo temporário, e que a verdadeira força vem do domínio da razão e das emoções. Aos 50 ou 60 anos, o homem já viveu o suficiente para compreender o que realmente importa. Ele troca a busca pela validação externa, elogios, conquistas superficiais, aprovações sociais, pela serenidade que nasce do autoconhecimento. Enquanto muitos ainda competem por atenção, o homem estoico encontra prazer na clareza mental, na tranquilidade de suas rotinas, na simplicidade de uma vida coerente. Ele entende que, embora o corpo se desgaste, a mente pode evoluir indefinidamente. E é justamente essa evolução que o torna mais atraente, mais centrado e mais livre. Porque, quando o corpo se cala, é a mente que começa a falar mais alto. Capítulo 6. Relacionamentos modernos são contratos emocionais desiguais. Nos tempos atuais, as relações amorosas se tornaram mais complexas do que nunca. O que antes era uma união baseada em valores, propósito e companheirismo, hoje muitas vezes se transforma em uma troca desequilibrada de interesses emocionais, financeiros ou sociais. O homem maduro, especialmente aquele entre 50 e 60 anos, percebe com clareza essa nova dinâmica. As intenções nem sempre são puras, e em muitos casos, há mais cálculo do que conexão. Em uma sociedade marcada pela velocidade e pelo imediatismo, muitos entram em relacionamentos buscando validação ou conveniência. E o homem experiente, que já construiu sua vida, seu patrimônio e sua paz, se vê frequentemente colocado na posição de provedor, enquanto o lado emocional da relação é negligenciado. Essa percepção traz uma reflexão estoica fundamental: aquilo que foge ao seu controle não deve dominar sua mente. O estoico entende que amar não é se submeter, e que estar só é preferível a viver em um laço desigual. Ele não rejeita o amor, apenas se recusa a negociá-lo em termos que o enfraquecem. Prefere a solitude da integridade à companhia da exaustão. Capítulo 7. A solidão é diferente de estar só. Há uma diferença profunda entre solidão e solitude, e essa distinção é uma das maiores marcas da maturidade. O homem comum teme o silêncio e a ausência de companhia. O homem sábio aprende a encontrar dentro desse silêncio uma fonte inesgotável de força e clareza. Quando você está só, tem a oportunidade rara de ouvir a própria mente, de entender seus desejos reais e de separar o que é essencial do que é apenas ruído emocional. O homem estoico entende que estar só não é um castigo, mas uma escolha de liberdade. Ele se afasta do barulho dos relacionamentos instáveis e encontra prazer em sua própria companhia. Descobre que a solidão não o enfraquece, o fortalece, pois o obriga a desenvolver autossuficiência emocional. Enquanto muitos vivem tentando preencher vazios com distrações ou vínculos superficiais, o homem que domina a solitude transforma esse estado em poder. Ele lê, reflete, cria e cresce. A paz que vem do silêncio é mais rica do que qualquer diálogo forçado. E quando, eventualmente, alguém entra em sua vida, é por escolha, não por necessidade. Capítulo 8. A felicidade não depende de outro. Um dos maiores enganos da vida moderna é acreditar que a felicidade precisa ser compartilhada para existir.
O homem maduro, guiado pela filosofia estoica, entende que a verdadeira alegria vem de dentro, do equilíbrio entre razão, propósito e paz interior. Nenhum relacionamento, por mais intenso que seja, pode preencher o vazio de quem ainda não aprendeu a estar em paz consigo mesmo. Quando você depende de outra pessoa para ser feliz, entrega a ela o controle da sua mente. E o homem estoico não aceita viver escravizado pelas emoções ou pelo humor de terceiros. Ele sabe que relacionamentos podem ser fontes de prazer e aprendizado, mas jamais a base da sua estabilidade. Ser feliz sozinho é um sinal de plenitude, não de frieza. É o reconhecimento de que sua vida tem sentido mesmo quando não há ninguém ao lado. Você se torna dono das suas escolhas, das suas manhãs, dos seus silêncios. E, paradoxalmente, é justamente essa autossuficiência que torna o homem verdadeiramente atraente, porque ele não busca amor por carência, mas o oferece por abundância. Capítulo 9. O amor próprio é o maior legado. Chegar aos 50 ou 60 anos com serenidade é um privilégio, e o amor próprio é o alicerce dessa conquista. O homem que aprendeu a se respeitar entende que sua paz vale mais do que qualquer companhia temporária. Ele já viveu bastante para perceber que o amor verdadeiro começa dentro dele, e que quem não se ama se torna refém da necessidade de ser amado. O amor próprio não é egoísmo, mas maturidade. É reconhecer os próprios limites, cuidar do corpo e da mente, e não se colocar em situações que drenam energia ou comprometem a dignidade. Um homem que pratica o amor próprio é aquele que não se vende por migalhas emocionais, nem aceita relações que ferem sua liberdade e sua essência. Aos olhos do estoicismo, amar-se é a virtude suprema, porque quem domina a si mesmo domina o mundo. O homem que se conhece não busca se preencher em outra pessoa, ele transborda. E, quando o amor nasce dessa abundância interior, qualquer relacionamento que venha depois será uma escolha, não uma dependência. Viver só depois dos 50 ou 60 anos não é sinal de solidão, é sinal de clareza. Ao longo deste vídeo, você entendeu que a liberdade, a paz mental, o domínio do tempo e o amor próprio são tesouros que o homem maduro conquista quando escolhe a si mesmo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em viver conforme a razão, não conforme as expectativas alheias. Ser solteiro nessa fase é mais do que uma condição, é uma filosofia de vida. É escolher relações que somam, e não que drenam. É compreender que felicidade não está em ser desejado, mas em estar em paz. O homem que caminha só, mas com propósito, é aquele que encontrou o equilíbrio entre o mundo externo e seu universo interior. Portanto, se você se identifica com essa jornada, reflita: o que realmente traz sentido à sua vida? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com outros homens que buscam o mesmo entendimento e se inscreva no canal. Aqui, o propósito é simples: ajudar você a viver com sabedoria, liberdade e serenidade, exatamente como ensinam os princípios do estoicismo. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, não deixe de conferir Nós, como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.